bacharel em Direito pela Universidade Católica de Santos, a Unisantos. Pós-graduado em Educação pela Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes. E mestrado iniciado em Direito Internacional pela Unisantos. Ele é também professor de História e Filosofia há 7 anos em escolas públicas, técnicas e privadas, mais focado em aulas particulares e cursos preparatórios como o da AFAM, voltado à prova de vestibular da Academia Militar do Barro Branco e do CACDI para diplomacia. O professor Rafael é pesquisador de História do Império do Brasil há quase 10 anos e um dos maiores especialistas sobre a atuação de José Bonifácio de Andrade e Silva na independência do Brasil e na formação do nosso Império. Ele é consultor de História da equipe IVIN para a produção do filme Bonifácio, o fundador do Brasil, sobre José Bonifácio, e dos 5 concursos que prestou para a carreira docente de História e Filosofia na rede pública de ensino ou para escolas técnicas, passou 3 vezes em segundo lugar e 2 vezes em primeiro lugar. E ele é o coordenador também do programa de comunicação pela internet Brasil Paralelo. Passo a palavra primeiro a Dom Bertrand para uma saudação inicial da tarde. À tarde, continuamos os trabalhos. Tivemos uma conferência muito interessante de manhã, conversas no almoço que são fundamentais, porque quando se forma uma mentalidade de uma família ou de um grupo de amigos, é nas conversas. E agora vamos ter uma palestra sobre um tema histórico, aliás, muito importante, que é o papel da Imperatriz Leopoldina, a princesa Leopoldina, na independência, que é um papel fundamental, como será visto aqui. Porque, de fato, os jornais todos noticiaram isso, o trágico incêndio do Museu Nacional, que era o Paço de São Cristóvão, onde ela viveu, onde teve seus filhos, Dom Pedro I, Dom Pedro II, as irmãs Dom Pedro II, e nasceu também a Princesa Isabel, e infelizmente, com um descuido, com o incêndio, as pessoas não foi criminoso, não foi, se foi, ou por ação ou por omissão, foi criminoso. E é lamentável o que tenha acontecido. E é lá que a Princesa Isabel, Dona Leopoldina, dia 2 de setembro, assinou a ata da reunião do Conselho de Estado em que se decidiu na independência do Brasil. Dom Pedro I, recebendo a correspondência do Rio, a ata da correspondência em Portugal, depois do Rio, da sua esposa, sacou sua espada e deu o famoso brado independência ou morte. Mas, na realidade, do ponto de vista jurídico, a ata da reunião do Conselho de Estado foi decidida a independência, foi dia 2 de setembro de 1822. Vamos dizer. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Prazer e uma honra estar aqui, Dom Bertrand. Professor é colega, como professor, e meu aluno por muito tempo na Direito de São Paulo também. Obrigado pela honra de todos vocês por prestarem atenção num dia de hoje, no encontro monárquico, num tema como esse, numa ocasião um tanto triste, porque passaram poucos dias desde quando ocorreu aquela tragédia no Rio de Janeiro, que tem tudo a ver com os nossos estudos aqui, mas creio que nós tenhamos aqui a missão bela e importante de trazer aos nossos corações aquilo que estava mais preso nas pedras anos atrás. Estava conversando com Dom Bertrand no almoço, e enquanto conversávamos, ele me perguntou, né, será que 20 anos atrás o Brasil Paralelo seria possível? Né? 20 anos atrás, eu sou de humanos, mas sei que em 1998 eu estava no primeiro do ensino médio, e na ocasião, se você falasse de política, você era ridicularizado, era deixado de lado, ninguém queria falar a respeito disso. Então, de fato, era impossível tratar desse tipo de assunto. Se falasse de política, tinha que ser necessariamente de esquerda, né? Então, é muito importante que nós hoje estejamos resgatando aquilo para os nossos corações, e muitas cidades europeias já foram reconstruídas. Então, é possível reconstruir o palácio. Não é possível resgatar os móveis de Dom João VI, alguns documentos. Isso, de fato, vai ficar conosco, calando fundo dos nossos corações como algo triste. De qualquer forma, é possível reconstruir. Agora, o mais importante é que nós
voltemos aí aos estudos de história. Vou pedir licença para estender um pouco o escopo do meu tema, não necessariamente o tempo, né? Mas o meu tema, eu vou falar do papel de a princesa Dona Leopoldina e de José Bonifácio de Andrade Silva no processo de independência, mas eu vou retroceder um pouco, vou começar um pouco antes, para falar de quem foram, né, esses dois personagens, como eles se transformaram naqueles que nós conhecemos e fazer algumas comparações, de repente, não precisando citar detalhes, mas com os políticos de hoje, estadistas é um exagero, mas com os políticos que temos hoje, e a necessidade de alguns, eu fico feliz de ver tantos jovens aqui, de alguns de vocês terem como exemplo esses dois, um homem e uma mulher tão importantes aí para a nossa história. O primeiro paralelo que faço, né, ele precisa que nós entendamos aquilo que eu costumo dizer antes de dar aula de história. Pouca gente sabe a importância de história. Para vocês, eu acho que não preciso falar muito, vocês sabem, né? E isso eu disse numa conferência do Brasil Paralelo, que a história, ela amplia inclusive a nossa própria vida, permite que nós participemos de um escopo maior de vida, como se nós tivéssemos vivido antes e como se nossa vida pudesse se projetar para diante do tempo de uma vida biológica. Essa perspectiva só o ser humano pode ter, e eu arrisco dizer que não é humano quem não dá esse passo. Eu quero dizer que não é plenamente humano, né? Não vão dizer que eu já quero matar quem não se enquadra no meu conceito. Os mal intencionados estão por aí, temos que tomar cuidado. Então, a ideia é que nós realizarmos plenamente a humanidade que há em nós, ela passa pela compreensão histórica, né? E por situar essa vida dentro de uma histórica. Então, o que eu aprendi dando aula é que os alunos, eles estão muito mal encaminhados por vários motivos, e um deles, aquele que me cabe ao professor também, o de que eles não têm heróis, eles não têm pessoas em quem se espelhar, que de fato representem virtudes, que de fato representem o saber. Então aquelas crianças e adolescentes, muitas vezes, eles são muito vulneráveis à força do grupo, à força do conjunto, e é como se houvesse processos, já viram trotes pesados, né? É como se para você integrar determinados grupos você precisasse passar por algumas espécies de iniciação macabra, até de você deixar a sua família como se não importasse. Tem aquela visão, esses dias eu fui xingado, né? De, como é que me falaram? Se veste, a Rosinha tivesse vestido, sabe? Essas coisas, como se houvesse a necessidade de você renegar a família. Não seria bom se minha avó ainda pudesse estar viva e opinar sobre o meu vestuário? Não seria interessante? Mas isso virou xingamento, né? Então, só a gente ter uma ideia de como a família ela é deixada de lado até nos pequenos gestos, e isso faz com que as pessoas percam essa condição de amor, o amor aos pais. Senhores, eu vejo o amor à pátria como uma união desse amor aos pais e do honrar pai e mãe do mandamento e da perspectiva histórica de que falava. Então, unindo essas duas coisas, o tal, digamos, o patriotismo são, ele é isso, no fundo é honrar pai e mãe, honrar os nossos ancestrais, e não necessariamente os nossos ancestrais que têm ligação sanguínea conosco, mas os antepassados que criaram aquilo que há de bom no nosso povo. E isso ficando claro e explicado, a gente percebe que essas iniciações dos adolescentes são justamente momentos em que eles vão testar aquela novidade que cada ser humano tem de fato. E aí é um momento fácil de desviar. Em vez dessa pessoa descobrir a sua vocação e colocar-se na sociedade com aquilo que nele há de único, ela acaba querendo derrubar todo o edifício social e político construído e querendo se integrar no conjunto dos amiguinhos que exigem que ele deixe todas as concepções de virtude, respeito e amor de lado. Por que eu comecei a palestra assim?
Porque sem essa clareza não fica tão evidente a importância de qualquer personagem histórico que tenha podido servir de exemplo. Então, falar de Dona Leopoldina, sob essa perspectiva, é começar com um respeito, né? E com uma espécie de sentimento de amor por alguém cuja vida, cujos atos de sua vida representaram muito mais do que uma autodefesa de sobrevivência ou reações de vida biológica. Foi alguém que se esforçou para que algo fosse deixado para as gerações, certo? Então, eu creio que esse é o início. E com José Bonifácio é a mesma coisa. Se ele chama a princesa, a época, né? Princesa, depois imperatriz, Leopoldina. Quando eu falo de sacrifício, já estou falando da imperatriz. A imperatriz se sacrificou por isso. Então eu vou fazer um paralelo entre a vida dos dois, a princípio, para mostrar como eles chegaram a ser quem foram. Chego no tema central, então, no papel deles na independência. E depois a gente faz alguma reflexão um pouco mais atualizada. E depois eu paro de falar porque chega, né? Enfim, nós então temos o seguinte: a Imperatriz Leopoldina, como todos sabem, criada como arquiduquesa, ela tinha uma irmã, né, que era uma espécie de ídolo para ela, a irmã que posteriormente vai casar-se com Napoleão. Ela tinha preceptores que estavam muitas vezes entre os homens e mulheres mais cultos da Áustria, que é um dos povos, né, do Império Austro-Húngaro, um dos povos mais cultos do mundo, né, e que ainda resguarda grande parte dessa cultura ocidental e católica. E esses grandes professores, ao mesmo tempo, por ordem do pai dela, ao mesmo tempo em que ensinavam a ela os princípios da história, das ciências, da educação, da etiqueta e do teatro, né? A corte austríaca sempre gostou muito de teatro, justamente para que pudessem se colocar adequadamente em cada situação. Então eles faziam teatrinhos em família, tudo. Todos esses professores, todos esses conhecimentos eram dados a ela, repito, por orientação, inclusive, de seu pai, imperador, observando quem era ela. Adaptando aquilo que é os sinais de como a educação funciona. Em primeiro lugar, essa família austríaca se mantinha muito unida, eles tinham muito contato entre si, muitos eventos familiares. Então isso facilita, primeiro, para o surgimento desse amor. A concepção de Estado nacional também é facilitado, evidentemente, pela condição de família dela, mas pela maneira com que era conduzida essa educação. E aí nós temos nesses exemplos assim algo que já contrasta tremendamente com a educação de hoje. Aí vocês vão dizer, mas o professor quer dizer o quê? Que todas as moças serem criadas como arquiduquesas austríacas. Mas essa não é a ambição da República Democrática? Não é a ambição de que todos são iguais, então todos merecem a mesma coisa? Então, se nós temos a democracia assim definida pelos igualitaristas, todos somos iguais, e cada cidadão é uma espécie de reizinho, não é verdade? E cada cidadã é uma pequena rainha. Então todos deveriam ser educados assim, se é que isso vai funcionar algum dia em algum lugar, mas todos deveriam ser educados assim. Então, onde que nós vemos primeiro esse tremendo respeito familiar, unido com respeito à vocação, ou seja, aquilo que é, de novo, eu gosto das palavras de Hannah Arendt, quando ela se refere ao ser, ela estudou muito Santo Agostinho, e a partir de Santo Agostinho ela pega a ideia de natividade, natalidade, e ela diz que então cada ser humano é único, isso é uma ideia cristã, é uma alma única e individual. E tem que trazer essa coisa única. Então, onde é que isso está na nossa educação extremamente massificadora, que não é toda a perspectiva de vocação? Quando se fala vocação, é quando o sujeito já está lá
dos seus 18, 20 anos, vai fazer um teste vocacional porque está completamente perdido. Geralmente é assim. Quando se antecipa, quer ver aos 14, aos 13, já é uma família mais atenta, uma pessoa mais curiosa, mas também vai fazer um teste muito genérico, muito veloz, né? Então, nada contra isso, é melhor fazer teste do que não fazer nada, melhor ter, né, um acompanhamento de alguém que tenta orientar, ou essa preocupação da família, de enxergar aquilo em que os seus pequenos se destacam mais, os seus interesses específicos, as suas capacidades e habilidades. Então foi notado em Leopoldina, primeiro, que ela gostava muito de ciências naturais. Ela aprendeu algum idioma notadamente o alemão com sotaque de Viena, ela aprendeu o francês. Não, oi? Não era, a vida dela não era, digamos, literária, mas ela era capaz de usar todos esses idiomas. Então, hoje em dia, que as pessoas, coisas que não tinham, observava muito a natureza e perguntar aos seus preceptores detalhes sobre botânica e mineralogia, acima de tudo. Então, e para uma menina de 14 anos, no caso foi aí que perceberam nela esse interesse, para uma menina de 14 anos na época, isso era completamente diferente, isso era algo mesmo muito especial dela. Mas ao mesmo tempo, isso ainda tá, digamos assim, se fosse só para perceber aquilo que nela se destaca mais, para encaminhá-la profissionalmente, seria uma coisa, mas não era isso. Ela que era uma princesa e tinha um temperamento difícil. Não sei se vocês sabem que inicialmente no Leopoldina, ela tinha um temperamento, arrebatamentos às vezes, né, de raiva, reclamações. Ela era muito alegre, mas ao mesmo tempo eu parecido também. O Bonifácio era parecido, o Dom Pedro I era parecido. Eu acho que ela era brasileira. Ela era mais brasileira. Porque nós, em geral, os latinos são meio bipolares mesmo, né? Eu vejo que ela, quando era adolescente, era um pouco assim. Então tinha arrebatamentos de raiva, de ódio, e ao mesmo tempo muito alegre e vivaz, né? Mas também tinha seus momentos de melancolia, retraimento e melancolia. Olha a riqueza da personalidade. Então era preciso fazer o quê? Né? Digamos assim, domar a fera. E ela se dedica a isso, né? Os preceptores, junto com a colaboração dela, ela se permite, né, se colocar no seu papel. A Áustria, ela tinha uma das famílias mais adaptadas à sua vocação de formar princesas. A maneira da Áustria se manter e crescer, uma das maneiras, é claro, a Áustria tinha muitas virtudes, mas uma delas era justamente formar bem as princesas para que casamentos selassem alianças e fortalecessem o império e que pudessem defender o pontificado. Eles tinham muito essa missão também de defesa da fé católica. Então observamos que ela se permite modelar por essa missão. Então não necessariamente encontrar a vocação é ver algo completamente pronto, às vezes é uma pedra bruta. E é preciso usar, inclusive, a vontade, porque educar às vezes, né, para o governo parece que é impor. Então vai construir ali o cidadão assim assado, o profissional assim assado, e eles dizem que a educação tradicional é que impõe. A educação tradicional chamava a história de mestra da vida. A educação revisionista, olha, me chamam de revisionista. Isso é um desrespeito, sobretudo, porque, do ponto de vista historiográfico, o revisionismo histórico é um movimento feito pelos marxistas para revisar a educação tradicional e a história tradicional. Então, me chamar de revisionista não é um desrespeito que, olha, eu estou querendo revisar a história, é um desrespeito porque eu não quero ligação com esse movimento de colocar ideologia. Então, assim, o revisionismo vem depois e não é essa vida, a história é a história da luta de classes. Agora, quando a gente percebe esse caminho que nós estamos querendo trilhar, é algo tradicional, não é revisionista. É algo mais próximo do tradicional.
Vamos olhar para a história como mestra da vida. E observando a vida da princesa Leopoldina, a gente já extrai elementos para a educação. Uma vez eu dei uma palestra em Fortaleza e tinha uma professora de História de uma Universidade Federal, doutora em História. E ela ouviu a minha palestra até o final. O tema era a educação do José Bonifácio como modelo, né, para a educação dos brasileiros. E eu contei como ele foi educado, que eu já vou contar algumas coisas agora, já que eu falei um pouco da princesa, vou falar um pouco do Bonifácio. Contei algumas coisas e fiz questão de dizer: olha, existem aí questões pontuais de história, questões assim, que num determinado momento, a adaptação social, a adaptação educativa é uma, e no outro momento não dá para levar. Agora, existem analogias, existem inspirações que são universais. Por exemplo, José Bonifácio também se tornou quem ele era. O José Bonifácio já chega a falar, acho que não me engano, 13 idiomas, 6 com todas as habilidades, né? Habilidades totais. Então, eu costumo, antes de contar como ele se educou, dizer algumas coisas que ele fez. O dele é menos óbvio do que a da Leopoldina para a maioria das pessoas até ontem, né? Agora eu tenho falado tanto nele que acho que algumas pessoas já sabem, e eu creio que o pessoal do Encontro Monárquico também já conhece. Mas eu costumo dizer assim: a gente quer se tornar, aqui no Brasil, as crianças querem se tornar como jogador de futebol, porque vem o jogador de futebol se destacando, ganhando campeonato, fazendo coisas grandes. Por isso que muitas crianças querem ser jogadores de futebol. Então, o José Bonifácio foi um poliglota. O José Bonifácio foi um cientista reconhecido pelo mundo todo, pelas grandes, na época, academias e sociedades, né, filosóficas, como eles chamavam na época, sociedades científicas. Elas reconheceram o Bonifácio como um cientista. Ele reconheceu 12 novos minerais, né, para a nomenclatura dos minérios, né, 8 subespécies, 4 espécies. Ele foi uma espécie de herói de guerra, pelas palavras dos ingleses que estavam ali quando Napoleão invade Portugal. Os ingleses diziam de Bonifácio que ele era quase suicida, porque o que ele fazia não era necessário para um oficial. Ele foi um grande estadista, ele foi um professor, certo? Então, assim, todas essas coisas mostram. Então é interessante ver como ele foi educado. Primeiros momentos da vida dele, mesma coisa que Leopoldina, grande suporte familiar. Ele nasceu na Vila de Santos. Eu nasci na cidade de Santos, tá vendo? Já sou quase ele nasceu na Vila de Santos, só que na época dele, a Vila de Santos, ela era uma das vilas mais pobres do Brasil, não era grande coisa. Mas o pai dele tinha a segunda fortuna desse local. Mesmo assim, não tinha um bom colégio. O que se tinha que fazer? Mesmo porque não era das famílias que cuidavam mais da educação, a tradição não era delegar tudo a um colégio, a uma escola. Era para a família acompanhar preceptores, inclusive alguns colégios jesuítas também que mantinham a educação. Mas lá a gente já estava vivendo um momento de decadência desse modelo. Então, um tio padre, um tio médico, o pai dele, que era um empreendedor e ao mesmo tempo funcionário público ligado às armas, e a mãe dele, que era culta e era chamada também de... eu esqueci um detalhe, ela era chamada de aquela que faz a caridade. Lá em Santos, ela que pegava o excedente, porque o pai dele era empreendedor de policultura, ela pegava o excedente e distribuía entre os tantos indígenas que havia, os libertos, os escravizados e coisas assim. Então o José Bonifácio tem, olha só, todo esse modelo. A gente enxerga o Bonifácio adulto muito espelhado por esta família inicial, porque o padre, ele primeiro pensava nas questões teológicas e também educacionais, sociais, de línguas, etc. O médico, toda a ciência natural na época, ela se desenvolvia sobretudo com médicos que gostavam de estudar as questões de ciências naturais. Então ele provavelmente aprendeu alguma coisa. E depois, quando ele é enviado a São Paulo, não é? Ele estuda com Frei Manuel da Ressurreição, que era um homem que tinha a maior biblioteca da época. Quantos aqui puderam assistir ao filme Bonifácio, Fundador do Brasil? Levantem a mão só para eu ter uma noção. Ah, muito bem. Os outros amigos já têm uma missão aí, para quando sair do streaming que peçam. Por favor, essa empatia, esse olhar para o outro. A empatia sem nenhuma característica ideológica. Essa virtude cristã de conseguir
amor do lado prático, observar o que o outro precisa e lidar. O pai dele, essa questão empreendedora, essa dificuldade, essas capacidades de estudo. Estuda em São Paulo, então, Frei Manuel da Ressurreição, aqui perto lá do Colégio dos Jesuítas, e como eu disse, ele tinha, esse frei tinha uma biblioteca extraordinária, e a família do Bonifácio queria que ele fosse padre, e esse frei percebeu que ele olhava demais para as mulheres, fazia muitos comentários e poemas para elas, ele achou inadequado que ele se tornasse padre. Então falou para a família, melhor que a gente esquecesse esse lado. E ele desenvolveu então a capacidade das línguas, ele desenvolve a capacidade de gramática, lógica, retórica, ele desenvolve também essa verve poética dele, que ele foi um poeta também por muito tempo. Então vocês observaram que, primeiro, essa questão da educação familiar, ela é muito importante. É extremamente importante, não é só para José Bonifácio, era de uma família que, embora tivesse, sim, uma série de tradições de prestação de serviços a Portugal, não era uma família que pudesse se equiparar em tradição, né, à família de Leopoldina. De qualquer forma, a gente percebe o seguinte: é preciso esse apoio, senão é difícil que a criança ou o adolescente encontre a sua vocação, ou seja, encontre a si mesmo ou encontre o seu lugar na sociedade. Então são esses primeiros pontos de vista que eu queria observar, e para pegar deles aí um exemplo mais claro de como transmitir isso para a educação, não é o segredo não está no programa, exatamente. Muita gente é mexendo na educação, que não é aí que está o segredo. O segredo está em, primeiro, abrir um enorme leque de estudos, de capacidades, com suporte familiar, transmitir as histórias familiares, estar sempre próximo, e manter também, mantê-los tendo uma visão de capacidade de manutenção das grandezas alcançadas. A família de Bonifácio queria enviá-lo a Coimbra, para ele ser um estudante de Coimbra. As famílias mais destacadas do Brasil enviavam os seus filhos para estudar em Portugal ou na França, mais em Portugal. A dona Leopoldina, por sua vez, tinha toda uma tradição familiar para honrar, e essa tradição tinha muito desse aspecto de sacrificar-se muitas vezes, né, para que o seu próprio bem ficasse abaixo no esquema de valores do bem geral, do bem do povo. Isso parece que era uma perspectiva que ela aprendeu ali dentro, inclusive com a irmã dela. E havia poetas alemães escrevendo coisas parecidas à época, então as coisas coadunam. Quando a gente percebe o Bonifácio, ele sozinho desenvolve essa verve também, essa capacidade de ver-se como alguém que vai fazer algo maior para o seu povo. Vocês sabem que na lápide dele, lá em Santos, ele pediu para colocar uma pedra tosca na frente de onde ele fosse enterrado, com os versos, né, os versos diziam o seguinte: eu de uma glória só fico contente, que minha terra amei e a minha gente, ou seja, o meu povo. Então, em vez de colocar na lápide, como de repente fez o Thomas Jefferson, os grandes feitos dele, ele coloca um poema que diz que ele amou acima de tudo o povo brasileiro. Certo? Então, como é que eles conduzem o processo de independência? Em primeiro lugar, o encontro dos dois é muito interessante. José Bonifácio vem de uma formação, ele passou por toda a Europa, não sei se vocês sabem, mais de uma década viajando a Europa, às expensas do governo português, para estudar mineralogia e geologia, montanística, ou seja, ciências que o capacitassem a encontrar a riqueza do solo. Inclusive, eu faço uma analogia muito grande. Quando ele chega no Brasil e vê esse país imenso ser construído, eu enxergo uma analogia com essa capacidade dele, que ele mesmo fazia, né, de identificar os metais nobres, né, e trazê-los à frente para nós termos essas riquezas aí em nossa posse. Então, José Bonifácio passa por vários países, né, primeiro França, passa por uma parte de estados italianos, germânicos, vai até a Escandinávia, depois retorna a Portugal,
e ele não só estudava nas escolas e ficava preso nos estudos disciplinares, mas ele observava a vida social em torno, observava também o impacto da religião no povo, observava o impacto das leis do povo e anotava no diário. Então, enquanto ele estudava mineralogia, ele não focava só nisso. E aí a gente percebe outro problema da educação atual, né? O excesso de foco, né? O excesso de especialização numa coisa só, o que, a meu ver, também desumaniza. Muitas vezes, para você ser bom numa coisa só, é bom que você tenha uma perspectiva mais ampla, justamente para enquadrar aquilo num contexto. E José Bonifácio tinha isso, né? Não preciso nem repetir. De poeta a cientista e outras. Comparava sempre os povos com portugueses. Por exemplo, ele observou que os alemães formavam os melhores eruditos, mas tinha um povo mais inculto e bruto. E ele falou, é parecido com Portugal. Porque não sei se também os senhores sabem, Portugal tinha grandes eruditos. Ele foi um, mas tinha, por exemplo, Correia da Serra. Era considerado, Thomas Jefferson disse que foi o homem mais erudito que ele conheceu. Era português. Então nós temos aí essa visão de um povo ignorante, embrutecido e grandes inteligências convivendo com isso. Não sei se já tiveram a oportunidade de ler o Schopenhauer reclamando disso na Alemanha. Ele expressou isso com muita raiva, inclusive, né? Ele reclama até da mãe, né? É um sujeito, eu não tenho muito dessa questão freudiana, mas ele reclama bastante dos contemporâneos dele, porque ele era um professor da universidade em Berlim, assim como era Hegel, só que ele iam poucos alunos à aula dele, e ele considerava a aula dele muito melhor. Então o povo alemão é retardado, enfim, ele reclamava. E aí o Bonifácio fez, eu nunca esqueci quando eu li essa anotação dele, à mão, de que os alemães têm essa semelhança com os portugueses. Por que eu estou dizendo tudo isso se o meu tema é falar do processo de independência? Eu quero mostrar como é que se construíram essas personalidades. A arquiduquesa Leopoldina fez várias expedições pela Europa. Várias expedições, não só naturalísticas, mas expedições também, não sei se você sabe também, ela treinava desenho. Infelizmente não restaram desenhos, né? Ela treinava desenho e sabemos que ela também observava muito as circunstâncias dos povos, das pessoas. Então, assim, muitos idiomas, muitas viagens, essa questão cênica, né, da Leopoldina, mais que o Bonifácio. O Bonifácio era sincero até demais, né? Ele talvez devesse ter treinado um pouquinho mais artes cênicas, mas a Leopoldina já era capacitada nisso. O Bonifácio dizia o que lhe ia na cabeça. Mas nós vemos a capacidade de ambos de enxergarem o mundo, e ela gostava muito de história. Tinha um professor de história extraordinário, que era, primeiro lecionava na universidade em Viena e depois ele foi bibliotecário. Eruditíssimo, mas era também uma coisa rara, era erudito e era claro. E ela adorava ouvir as histórias. Então vejam bem, os dois construíram essa perspectiva histórica de que falei. Os dois tiveram apoio familiar e os dois tiveram muito esse amor à pátria de que falam, esse patriotismo são. E é muito mais fácil ter amor à pátria, repito, quando sua família tem a responsabilidade de preservar algo. Aí nós vamos pensar. Muitas vezes quando eu converso com brasileiros, acabei de conversar com um amigo ali, e eles dizem que quando vão para outros países tem a seguinte sensação, né? Inclusive o inglês diz que brasileiro é o povo que não sabe o nome do bisavô, né? E o amigo aqui acabou de me contar, morou 10 anos nos Estados Unidos e estudou em Portugal. E disse que nesses locais, principalmente em Portugal, as pessoas sabem suas árvores genealógicas, conhecem onde vieram, né? Sabem os feitos dos seus antepassados, inclusive os deméritos. Temos que tomar cuidado para não repetir os erros também dos nossos antepassados. Enfim, e ele percebeu que não sabia nada disso. Nós vivemos assim. Nós vivemos sem saber nada disso e sem dar importância a isso. Eu chamei esse fenômeno de amnésia histórica. É um esquecimento, gente. Tem que fazer uma anamnese. Tem que fazer um processo de equação. E aí muita gente diz assim, mas e se não der? Sumiram os dados da minha família, eu não consigo resgatar. Senhor ou senhora, sinta-se patriarca ou matriarca de uma nova família e passe a registrar. Que as pessoas dizem, se a gente fala alguma coisa hoje, todo perigo é ofender.
Então, por exemplo, eu tenho árvore genealógica da minha família. Uma vez, dando aula numa universidade, eu fui falar isso. E disseram: o senhor está ofendendo quem não tem. Eu, como assim? Porque eu descendo de índio e eles não escreveram nada. E aí eu respondi primeiro com essa questão, né? O Brasil ele vai se tornando algo aos poucos, e nós temos patriarcas. Qual é a missão mais bonita, né? Que missão mais bonita há de começar o movimento de manter a memória, de iniciar o eu fiz isso. Por que isso sumiu? É só pai e filho. Perde-se essa ideia de, olha, educar para todas as próximas gerações lembrarem que eu fiz esses esforços e manterem também as minhas conquistas. Mas não, eles ficam bravos porque eles para o capital, que é a acumulação de trabalho. Se é a acumulação de trabalho o capital, uma família que tem uma certa história, que tem os feitos registrados, tudo, ela tem uma acumulação que outra família pode começar agora, por que não? Enfim, alguém levantou a mão, queria ouvir. Diga seu nome. Olha a ideia. Nós hoje, essa perspectiva familiar de árvore genealógica, ela é tão esquisita para o brasileiro e tão natural para outros povos, que eu só explico com a amnésia histórica mesmo. Nós sabemos que existem dados registrados pelos Mormons, porque a religião deles parece que contempla aí essa ideia de ancestralidade, mas eu acho que isso é uma coisa que ajuda a mostrar que o que temos de bom e de ruim hoje tem relação com o passado. Todo mundo achar que está começando do zero, imagina, esse achismo político e social, se vai parar na ciência, a gente perde tudo. Enfim, é ridículo, mas as pessoas estão acreditando nessas coisas, nós precisamos então dizer. E aí esses dois personagens, então, o Bonifácio, por que ele tinha também a árvore genealógica bem feita? Inclusive os Andrade até hoje, embora muitos não tenham mais ligação com o que o Bonifácio fez, mas eles têm essa árvore genealógica bem feita. Para ser padre na época, para ser sacerdote, era preciso apresentar algo chamado habilitação de gênero, que era um documento que mostrava sua ancestralidade, até para que você eles não podiam ser cristãos novos, não podia ter sido descendente recente de judeu, de islâmico e coisas assim. Então era preciso mostrar aí essa habilitação. Vejam que prático, que interessante essa ideia prática do dia a dia. O Bonifácio, ele aceita por causa de dois personagens, os príncipes e princesas, mas o Duque de Lafões era o primeiro homem ali da Rainha Maria I, e inclusive junto com ela e o Duque de Lafões fizeram a Academia de Ciências de Lisboa. E na época as pesquisas se faziam mais nas academias, a universidade era mais um lugar de guardar e ensinar. Nas academias tinham as novidades. Enfim, eles fundam essa academia. Ficou próximo do Duque de Lafões porque eles enxergaram uma afinidade na árvore genealógica. O papo deles, e o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, o outro, Conde de Linhares. O Conde de Linhares, por sua vez, foi um dos conselheiros de Dom João. Depois vira a história de Dom João VI e era Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Permitam-me aqui um excesso de vocabulário, mas o José Bonifácio disse isso. Nós ficamos felizes porque percebemos que somos primos de cagalhésimo grau. Então, assim, vejam que foi uma maneira de se conhecer e se aproximar. Até do ponto de vista prático, isso tem utilidade. Então, eu que tenho um dos nomes mais comuns do Brasil, Nogueira, muito comum, só que eu tenho o livro Nogueiras do Brasil, e a minha mãe está no livro, e eu sei exatamente
Quem foi o primeiro que chegou aqui? Qual foi o papel do Nogueira, que é do Meu Sangue do Império? Ele fez parte do Conselho de Estado que escreveu a Constituição de 1824. Então, assim, o Marquês vai entendi. Então, nós temos, assim, graças a esse livro, senão não saberia. Tremenda noção. Meu tio-avô entregou para mim, pensou, esse aí parece que estuda um pouquinho mais, né? Então, olha só, transmitiu para mim esse legado por meio de um livrinho, disse, ó, guarda bem isso, estuda depois e vê se continua. Então, percebemos que são muitos primos, viu? Sobrou para mim. Mas graças a Deus, que caiu nas mãos certas. E eu vou dar valor a isso. E aí nós temos, então, os dois personagens. O que foi a independência do Brasil? Todos sabemos que ela foi única, não tem paralelo com a independência da América Inglesa nem com a América Espanhola. A independência do Brasil, ela não foi uma guerra de uma colônia contra uma metrópole. Nós já éramos reino, e um Reino Unido a Portugal. E aqueles que fizeram a independência gostavam da ideia de Reino Unido. Então, assim, José Bonifácio e a princesa Leopoldina gostavam dessa ideia de Reino Unido. Dom Pedro I também, evidentemente. O dia do filho foi difícil para ele, foi uma decisão difícil para ele, né? Mas o que acontece aí? Acontece um movimento revolucionário lá no Porto, que vai para Lisboa, que é a Revolução do Porto, Revolução Liberal do Porto. Essa revolução, ela nasce, eu acho muito interessante a história do Brasil, tem um monte de coisa ao contrário das outras histórias, né? Porque se a gente pega o básico, é sempre assim, colônia se volta contra a metrópole. Aí na escola, às vezes o professor desavisado não aprofundou muito o tema, ele vai na mesa. Teve as revoluções aqui, então foi igual aos Estados Unidos, Argentina, Brasil, e não percebe que não tem a ver. Então, assim, a revolução no caso do Brasil, ela não foi no Brasil, foi em Portugal. Tá? Aí vocês podem lembrar, né? Houve revoltas nativistas, revoltas emancipatórias. Havia já no Brasil, primeiro, uma espécie de sentimento nativo. Já havia. Diferença com os portugueses também já havia, uma diferença marcada de personalidade e de identidade. Certo? Então muitos também querem dizer, era a mesma coisa Portugal e Brasil. No sentido era mesmo. No outro sentido, já havia essas identidades sendo bem marcadas, tá? Por outro lado, aqui as revoluções, como todos sabem, não prosperaram. Não prosperou em Minas Gerais a chamada Inconfidência, não prosperou a Revolução Pernambucana de 1817. E o povo, em sua maioria, gostava dos monarcas. Essa era uma coisa muito difícil para os revolucionários aqui no Brasil. Eles respeitavam muito a monarquia. E essa foi a maior intuição de José Bonifácio. José Bonifácio poderia ter se destacado como revolucionário. O irmão dele era mais assim, o Antônio Carlos. É um sujeito com um pé mais para o lado liberal do que qualquer outra coisa. O José Bonifácio Andrade Silva já percebeu o seguinte: o maior elemento de unidade do Brasil é a coroa. Naquela época há alguma identidade, mas é difusa, porque as províncias tinham identidades particulares também, às vezes muito bem demarcadas. Então foi essa intuição de José Bonifácio que o fez lutar pela independência do seguinte modo. Vou recordar: a revolução em Portugal, querendo criar uma constituição, submeter Dom João VI. Pede para o Dom João VI voltar. Todos se recordam, Dom João VI veio para cá numa estratégia de drible aí do Napoleão. Futebol brasileiro já desde 1808. Napoleão vai seco, erra, é vencido, não consegue tomar Portugal. Dom João VI gostou daqui e não queria ir embora. A maior parte mais interessante de Portugal é o Brasil. E, é verdade, desculpem os portugueses, mas é a verdade, era o Brasil. E aí, ele não queria voltar. Bom, fizeram uma revolução lá, por vários motivos, que eram obrigados. Um dos motivos era puramente ideológico: submeter a coroa a uma constituição feita pelo grupo revolucionário, claro. É o tal começar do zero, né? Então eles quiseram fazer essa espécie de revolução lá. A princípio, os paulistas foram de boa fé. Cada província mandou alguns deputados. E aqui de São Paulo foi enviado, por exemplo, o irmão de José Bonifácio, e o Bonifácio rascunhou um projeto inteiro de constituição para o Reino Unido. Na verdade, o projeto era mais bem feito para a questão da união do Reino Unido e para a questão de como ficaria o Brasil, a organização do Brasil. Enfim, eles não queriam conversa, os revolucionários. Eles não queriam conversa.
E na prática, que muitos autores hoje estão revisando a ideia de que os revolucionários queriam recolonizar o Brasil. Mas na prática era tirar tribunais daqui, quebrar o elo que Dom João tinha construído entre as províncias e fazer com que o único elo de todas as províncias do Brasil fosse Lisboa. Todos esses elementos caracterizam, primeiro, uma desagregação na América e, segundo, dão a ideia de, olha, vocês são incapazes de conduzir certos negócios sozinhos. Os liberais que dão o pessoal fala muito federalismo, os liberais é que dão a possibilidade de governo local, mas a tradição de governança portuguesa era mais de municipalidade mesmo. Então, tendo dito isso, vocês compreendem que o Bonifácio teve primeiro a visão de que a unidade era a coroa, o representante da coroa era Dom Pedro I e a princesa Leopoldina, e ele deveria então ajudá-los a se manter aqui, ou o Brasil seria perdido. Por que o Brasil seria perdido? Porque não seria só, seríamos de novo colônia de Portugal. O Bonifácio tinha certeza que uma revolução estouraria aqui. E essa revolução que estouraria aqui criaria novos povos. O Brasil se fragmentaria, novos povos seriam criados e a barbárie viria. Uma coisa muito bonita da bandeira, que Leopoldina e José Bonifácio ajudaram a desenhar, é que ela tem o café e o tabaco, elementos de riqueza, elementos ligados à agricultura, elementos ligados à economia. Eles têm no centro a cruz. Estão juntos esses elementos. E as províncias, né? Todas representadas ali. Então as províncias estão unidas com a cruz no centro, né? E os elementos de riqueza ao lado. Então isso sumiu. Isso vai sumindo. E por que Bonifácio e Leopoldina, no processo de independência, queriam manter esse simbolismo? Primeiro que vamos ao processo. Como eu disse, as cortes exigem depois que Dom Pedro volte. Dom Pedro tende a voltar. Leopoldina, muito graciosamente, antes havia um ditado que circulava entre as arquiduquesas austríacas que dizia: seja boa esposa primeiro nos pequenos negócios e depois terá ascendência sobre o marido nos grandes negócios. Olha que coisa interessante. Aprendam, né, mulheres? Primeiro, seja muito boa nas pequenas coisas, depois será influente nas grandes coisas. Chega nesse momento, o Dom Pedro diz a ela: príncipe regente, na hora de, né, temos que voltar, né? E ele já tinha o recado de Dom João VI: olha, para perder o Brasil, que seja para ti. Tinha isso na cabeça, mas ele ia voltar. E ela disse: eu estou mal, eu estou grávida. Então, uma viagem vai ser ruim. Então, eu vejo, olha que coisa, não tentou persuadir, brigar. Ela usou, né, de uma artimanha muito interessante. E aí ele já ficou um pouco convencido de que ele poderia morrer de filho. E aí ele recebe, né, abaixo assinados e a carta de José Bonifácio, eu acho que todos devem ler inteira, que é ao mesmo tempo explicativa e aqui vai ter revolução. O Brasil não vai ficar para Portugal, entendeu? Então a responsabilidade é de Vossa Alteza. E aí ele reflete e tem o tal do dia do fico. E ele fica. Primeiro processo, eu vi Leopoldina e Bonifácio agindo em conjunto. Leopoldina, quando chega aqui, ela não sei se vocês sabem, ela era muito romântica, tanto que ela dizia que ela era apaixonada, as irmãs diziam isso dela, e ela, nesse processo que eu disse de modelagem da personalidade, foi tentando segurar esses arrebatamentos, né, apaixonados. Mas ao mesmo tempo ela vem aqui, todos sabem, com um colar, o Dom Pedro, com a figura de Dom Pedro, né, grafada nela, esculpida nela, e com a perspectiva de que, nossa, ele é lindíssimo, e quando chega aqui só fazia elogios ao Brasil. Então ela tinha esse lado de que estava encantada com o Brasil e usa dessa artimanha para ficar. Então Bonifácio e Leopoldina agindo juntos. Nessa questão do fico, o Dom Pedro percebe que
o José Bonifácio, ele é importante porque o José Bonifácio manteve em São Paulo a ordem. As províncias estavam se transformando todas em grupos submetidos às cortes. E em São Paulo, sob a liderança de José Bonifácio, inclusive tem uma briga interna aí na maçonaria, porque ele negou orientações expressas de obediência às cortes, e ele passa por cima e resolve manter os nomes da época de Dom João. Então ele é notado pelo Dom Pedro por ter feito isso, pela carta, por ter posto em ordem São Paulo, enfim. E ele chama o Bonifácio, que na verdade estava indo lá para entregar o meu abaixo-assinado dos paulistas, e depois ele convida o José Bonifácio a se transformar no ministro, né? Isso começa com o encontro com a Leopoldina. A Leopoldina não estava mais na capital, ela foi se resguardar. Pouca gente diz que nessa época estava tendo quebra-quebra entre portugueses e brasileiros, violência, pancadaria na rua. E o Dom Pedro e a Leopoldina acharam melhor, olha só, em vez de fazer uma viagem perigosa para o filho, acharam melhor que ela fosse se resguardar na fazenda, uma fazenda do interior. E ela foi. E eles não conseguiram preservar a vida de um dos filhos, que é considerado provavelmente o primeiro mártir aí do processo de independência do Brasil. Então, assim, por causa das revoltas que aconteceram na capital, ela teve que se resguardar. E uma das paradas antes do José Bonifácio na capital é nessa fazenda de encontro com o Leopoldina. E ela vai recebê-lo. E nesse encontro, dizem que é uma anedota, não tem prova, mas dizem que ela fala, sabendo que ele passou muito tempo na França, ela fala em francês com ele. E ele logo muda para o alemão, sabendo que ela é de Viena, né? E aí eles passam a conversar em alemão. E eles passam a se admirar muito mutuamente pela capacidade, pelo saber, pelas viagens, pelo conhecimento, pela perspectiva histórica, enfim. E aí eles entrosam os pontos de vista. E aí o José Bonifácio vai encontrar com Dom Pedro e ela mais ou menos já diz, olha, teu nome, né, tá na frente e vai ser chamado, como se ela também tivesse participado da decisão. Quando ele chega lá, foi o primeiro brasileiro a se tornar ministro, e pouco depois nós vamos ter o processo de independência como José Bonifácio Leopoldino. Dom Pedro via união. Hoje na nossa república, o Dom Pedro, ele foi visitar pessoalmente. E isso todos sabemos hoje, uma eloquência trágica, que é perigoso. Se colocar diante do povo, conviver com o povo. E o Dom Pedro foi até a província de Minas Gerais, conviveu com as pessoas, participou de reuniões, participou de festividades públicas e depois volta, vai para São Paulo. Talvez se o processo de independência tivesse demorado mais, ele tivesse visitado um a um. E olha só, pessoalmente, cara a cara. Dona Leopoldina tinha um irmão, era o Francisco, se não me engano, que ele era muito medroso. Ela escrevia no diário dela: estoura o canhão, ele se agarra no meu vestido que parece que ele vai cair do meu corpo. Ele tem medo de tudo. E ela adorava a virtude da coragem. Quando ela conheceu Dom Pedro, ficou encantadíssima com isso. Podemos falar tudo, menos que era um covarde. Ele era corajoso, era um homem valente. Então, o Dom Pedro faz isso. Provavelmente, quando fosse para a região que hoje a gente chama de Nordeste, ele teria problemas, né? Porque as cortes tinham colocado ali tinham colocado seus pés ali. O que nós temos então agora nesse processo? Vem a fatídica data. Numa dessas viagens, Dom Pedro em São Paulo, as cortes mandam um aviso de que 7.000 soldados ou mais, repito, sou de humanas, estavam chegando para aportar no Rio de Janeiro. Para quê? Para obrigar, olha que afronta, para obrigar o príncipe a voltar e para colocar ali o governo obediente às cortes. Recebendo essa notícia, Dona Leopoldina, quando o Dom Pedro viajava, olha a confiança dele também, ele era corajoso e ele sabia que os negócios de Estado estariam em boas mãos, porque quando ele viajava, ela era a regente.
ele ratificava, ou seja, ele dava a aprovação final. Mas geralmente aprovava tudo, ele assinava embaixo. Então a nossa primeira governante, eu não vou usar governante, tá? Eu me nego. A nossa primeira governante foi Leopoldina. Então quando ele estava viajando, ela estava lá, e aí tem essa reunião do Conselho de Estado. Aqui no Bertrand se referiu 2 de setembro, dias antes, né, do grito, 2 de setembro. E com José Bonifácio, com o irmão dele, com outros homens importantes ali, eles decidem pela separação. A carta enviada, o Dom Pedro faz a leitura, né? Todos sabem que estava lá as margens do Ipiranga. O Bonifácio tentou fazer com que os cavalos corressem. Eu gostaria tanto de Santos, mas ele foi. Não deu tempo. Dom Pedro voltou antes e encontraram o Dom Pedro lá nas margens do Ipiranga. São Paulo é a cidade da independência. Temos o Museu do Ipiranga, que eu espero que não tenha o mesmo destino. Ele está em reforma há 200 anos. 10 anos eu fui lá, verdade, estava vendo. E alguém sabe, tem notícia se o negócio tá bom? Enfim, não vou mudar de assunto, mas espero que esteja bem. 2022. Eu espero que esteja fantástico, né? 2022 é previsão. Beleza, 2022. Bicentenário da independência. Senhores, o que acontece é que ela assina, Dom Pedro lê as cartas. Temos vários relatos nesse momento, inclusive do padre Belchior, que estava do lado dele. Um desses relatos é que ele faz as leituras, pensa um pouco. Né? Ele era também apaixonado, arrebatado, tinha emoções fortes, mas parava para pensar, afinal ele era filho de Dom João VI. Dizer que precipitado é absurdo, né? Então ele tinha também, ele parou um pouco para refletir, e aí disse o laços fora, né? E proclamou independência ou morte. Como todos sabemos, independência ou morte era um dos nomes de um dos setores da sociedade que o José Bonifácio tinha criado junto com ele. Era uma espécie de contrassenha. Quando se dissesse independência ou morte, os procedimentos que se seguiriam seriam os da separação. Estava tudo pronto. Então, para verem como o processo de independência tinha muito de Bonifácio e Pedro conspirando juntos. Se não me engano, Dom Bertrand pode me corrigir, o nome do Dom Pedro I na sociedade de José Bonifácio era Rômulo. Eu não tenho certeza. Eu acho que é. Mas isso dá para entender o quê? Fundador de um império, né? Na verdade é fundador da monarquia romana, tudo bem. Mas, né, a princípio, a ideia de império vai surgir depois. E por quê? Percebam como era o caso que a Leopoldina trouxe da Áustria. Agora eu vou chamar de novo a atenção para Leopoldina. Sabemos que o Império Austro-Húngaro estava, né, naquele momento, por causa de Napoleão, ele estava tendo graves problemas e perdendo territórios. Chega no momento em que a Áustria já não é mais aquele império de antes, e há um recomeço, né? O pai dela, que era segundo, se transforma em primeiro e chama de Império da Áustria. Então ele refunda, né, e recomeça com um novo nome, como se fosse um novo estado, resgatando toda a tradição. Provavelmente a ideia também veio dela. Olha, mantenhamos aqui, a gente só vai fazer um desencaixe e mantenhamos. Agora vai ser Dom Pedro I e não Dom Pedro IV, que se fosse de Portugal seria Dom Pedro. Ele foi mesmo, né, depois, mas seria Dom Pedro IV. Então recomecemos aqui, Império do Brasil, Dom Pedro I. Eu acho que essa ideia foi Leopoldina. Pensa nela, tá? Eu só queria... Claro, permito. Meu nome é Jaime. Considero Leopoldina a primeira estatista brasileira. Ah, sim, também acho um nome muito mais... Nunca iremos nos perder com o governante, porque é estatista. Verdade. Qual é o seu nome mesmo? Repete. Jaime. O Jaime fez uma correção pertinente que eu acato. Primeiro estatista. Enfim, temos então, eu já falei quem foram, como se formaram, como o processo de independência foi importante com esses dois. Claro, a minha palestra está focada neles, mas sem Dom Pedro I com essa coragem toda e pondo a cara a tapa, isso não aconteceria, tá? Então essa união, eu considero que os três são os principais, os feitores do processo de independência são os três. Tem muitas pessoas que colaboraram com a quebra, com a luta contra os portugueses, com as ideias de um Brasil separado, Gonçalves Ledo, etc. Mas eu acho que esses três são mais importantes, é meu ponto de vista. Então, o que nós temos agora para o final, né? Eu acho que já falei demais até, terminando o meu ponto de vista aqui.
eu quero dizer o seguinte: feita a independência, Bonifácio com Leopoldina, um artista evidentemente, o Debré fazem a nossa bandeira com esse simbolismo todo, com o simbolismo do verde e amarelo, Bragança, Habsburgo, com essa coisa maravilhosa, está aqui atrás de mim, né? Enfim, eles concebem o ideal. De Leopoldina, a meu ver, teria vindo essa ideia, né? Império do Brasil, Dom Pedro I. Bonifácio teve a ideia, coroa a comunidade nacional, preservemos a unidade. Foi outro santista que já tinha lutado pela unidade, foi Alexandre de Gusmão, recomendo o estudo para quem não conhece. Foi também de Santos. A vocação de Santos, será que é dar grandes homens ao Brasil? Se for nesse sentido, mas... Certeza. Gostei. Olha só, né? Tem Bonifácio, Alexandre de Gusmão, Bartolomeu de Gusmão, grande cientista. Tem o Neymar. Vamos lá. O Neymar é brincando. Mas enfim, o baixei o nível total. Voltemos ao fio da meada. A minha comparação é a seguinte, né? Se nós tivéssemos uma sociedade que de fato valorizasse essa perspectiva histórica, valorizasse hierarquia. Hierarquia não é um pisando na cabeça do outro, né? Hierarquia é cada um no seu lugar exercendo as tarefas superiores segundo suas capacidades, segundo inclusive sua vontade. Porque, como eu disse, Leopoldina quis ser quem ela foi, Bonifácio quis ser quem ele foi, e o mesmo vale para Dom Pedro I. Essas pessoas, elas se encaixaram bem na época e puderam ser assim, né? Parece que foram enviados, totalmente preparados para fazer o que fizeram. É uma pena que tenha ocorrido a inimizade entre Bonifácio e Dom Pedro I, mas uma hora temperamentos tão fortes acabam dando errado, né? Mas enfim, é uma pena, mas eles puderam se entrosar, fazer o processo de independência. Dona Leopoldina se manteve ali com uma dignidade tremenda quando as coisas iam dando errado, certo? E impediu que seus problemas particulares atrapalhassem as questões de Estado. E isso também é de uma coragem, de uma dignidade assombrosa. Eu recomendo todos que deem uma olhada nessa fase da história. Tanto que Dom Pedro I, para mim, odeio esse negócio de Marquesa de Santos. Isso foi uma provocação a Bonifácio, ela não era de Santos, mas enfim. E lamento aqueles que são da cidade de onde ela era mesmo. Mas não lamento que essa cidade é ótima, né? Sorocaba é ótima, mas ela faz mal. Enfim, tem gente que gosta dela e briga comigo. Muita gente brigou comigo já por causa disso. Desculpa, eu posso estar errado, né? Mas por enquanto eu penso assim, de repente se eu estiver errado eu volto atrás. O Jaime sabe. Então assim, ela queria ser uma nova Ana Bolena, meu ver. Não é verdade? E quando falece Dona Leopoldina, Dom Pedro faz poema para ela, percebe. O exemplo dela foi tão gritante, tão eloquente, que ele afasta a outra e vai em busca de uma nova esposa. Acabou. Não vai ser, não vai. Isso não é hierarquia, isso é pisar no cadáver de uma mulher digna, da nossa matriarca, né? Enfim, Dom Pedro foi também muito respeitoso e admirável nesse momento, e nós tivemos aí um bom encaminhamento. Eu nem preciso me alongar muito. Homens e mulheres como esses estão se formando constantemente aqui no Brasil para nos liderar, para nos encaminhar, para ser um exemplo de ordem, um exemplo de virtude, um exemplo de saber ao mesmo tempo ligado com respeito a tradições, respeito à família, respeito à religião e ao mesmo tempo a visão de um legado, deixar um legado às futuras gerações. Será que existe esse tipo de líder aqui? Então eu creio que essa é uma das missões mais importantes dos monarquistas, né? A gente resgatar isso. O Aristóteles não dizia que a democracia era o melhor governo era o regime que conseguia entrosar essas coisas. Isso foi assimilado inclusive pela doutrina da igreja. Temos que ter um setor democrático que ouve todo o povo, temos que ter um setor aristocrático, que são aqueles mais destacados, os homens notáveis do Brasil, e temos que ter o monarca como a figura central do chefe de Estado. O Brasil já tinha percebido Bonifácio. O brasileiro é assim, o brasileiro respeita a coroa, respeita a unidade. Até hoje, em toda a história da República, eu não vejo exemplos de homens e de mulheres assim. Mas eu estou exagerando, será? Tem algum presidente da República
possa ser comparado com a formação de Bonifácio Leopoldina, coragem de Dom Pedro, eu não vejo. E eu tive que estudar um a um, dou aula disso, porque para se formar, para virar diplomata, eu dou aula para que eles viram, eles também agradecem muito, eles acertam as questões, então deve ser bom em alguma coisa. Eu tenho que ensinar governo por governo, política interna e política externa. E na minha comparação, nunca houve nada melhor do que o primeiro reinado teve seus problemas, mas esses homens que fizeram o processo de independência, homens e mulheres, e Dom Pedro II, claro, o segundo reinado. Bom, eu falei demais, era isso que eu tinha. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, o seu nome? Eu acho que um pequeno momento que a gente sente um pouquinho postinho de breve, depois a gente vai assistir a Copa do Mundo e toca o hino nacional com a música, né? A nossa música do Império. Da Croácia. Aí rola uma emoção, de onde vem isso, né? Aí eu acho que é um pouquinho pequeno do Império. Sim, acho que daí a colocação do Rodrigo, obrigado. Sempre muito obrigado pela atenção. Desculpa se eu falei alguma bobagem, mas é assim. Muito obrigado, Rafael Nogueira, pela brilhante apresentação histórica nessa retrospectiva tão importante da independência do Brasil. Quero aproveitar esse momento, antes de passar a palavra à Vossa Alteza, Dom Bertrand, de fazer um convite a todos, todas, para o dia 4 de dezembro, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo, que, por sinal, é a mais antiga Casa Democrática das Américas, o prêmio Paul Donovan Kiger de honra ao mérito por realizações de vida. Paul Donovan Kiger é o meu querido pai, falecido no ano 2000, e pelas suas atitudes em vida, o seu mérito, criou-se esse prêmio para dar honra a quem merece ser honrado. Neste ano de 2018, as homenagens serão para as mulheres, principalmente. E eu tenho a grata satisfação de anunciar em primeira mão que Dona Leopoldina I, Imperatriz do Brasil, será a homenageada principal nesta noite, às 19 horas do 4 de dezembro. Dom Bertrand, ele será o vice-reendário, como descendente direto, representante de toda a realeza e monarquia brasileira, dessa homenagem. Com isso, passo a palavra à Vossa Alteza. Agradecendo a brilhante palestra do professor Carlos Fernando Nogueira, que nos fez reviver um período da nossa história. E foi importante nós termos conhecido o nosso passado por nossa epopeia. De fato, Portugal foi um país privilegiado. Desde João Afonso Henriques, a eleição do Senhor Jesus Cristo, João Afonso Henriques, de onde nasceu a monarquia portuguesa, depois vários reis, Dom Pedro I, Dom Manuel Bedrogo, Dom João III, outro grande rei, criou as capitanias hereditárias e sempre a preocupação na expansão da fé. Tivemos atrás da morte de Dom Sebastião, caímos no domínio espanhol, mas para ver o que é a fibra do povo português. O Brasil é uma faixa de terras que ia de Marajó a Laguna, em 1580, que era a linha do Tratado de Tordesilhas. Quando nós voltamos a ser independentes, quando Portugal voltou a ser independente, o Brasil é 3 vezes maior. E no Tratado de Berlim, o Hipotileste, nós temos hoje praticamente um país de dimensões continentais. Houve um pequeno acerto de fronteira, mas é esse grande Brasil que nós herdamos. Mas tivemos outro grande rei, que foi Dom João VI. Antes dele, uma grande rainha, Dona Maria I, maldosamente chamada aqui no Brasil por alguns historiadores revolucionários Maria Louca. Na realidade, uma grandíssima rainha. Ela reinou durante 21 anos em Portugal. E em Portugal ela é chamada Maria a Piedosa, ou a Viradeira, porque foi ela que desfez a obra de fundo da Marquesa de Pombal
que acabou com a aristocracia em Portugal, perseguiu os jesuítas, quebrou Portugal. Aquele Portugal tradicional, exatamente como aquele Portugal, algo corrompido. E ela restabeleceu isso. E não só isso, era muito piedosa. Foi ela que construiu a primeira basílica que existe no mundo ao Sagrado Coração de Jesus, que é a Basílica da Estrela em Portugal. Foi uma das grandes difusoras da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Com a Revolução Francesa, os abalos todos, que a crise que a Revolução Francesa foi dando notícia, ela de fato perdeu um certo equilíbrio. E aí, sabiamente, o poder foi passado do João VI, que veio para cá como um regente, e que foi também uma raposa. Napoleão odiava o João VI. Napoleão foi o único rei que me enganou. Porque qual era a tarefa de Napoleão? Era vencer os diversos reis no campo de batalha e submetê-los e pô-los ao seu serviço. Napoleão mandou tropas a Portugal, para conquistar Portugal, mas a principal missão era prender os franceses. Quando as tropas de General Junot chegaram às colinas circunvizinhas a Lisboa, viram as naus portuguesas e para cá vinham. Daí vem a expressão que nós usamos quando faltamos no compromisso a deixar de ver navios. As tropas de Napoleão ficaram a ver navios. E dizem que não, porque o General Junot talvez suicidou, porque fracassou na comissão. Mas ele aqui chegando não se conta que exatamente uma ideia, apresentada pelo João VI, que é o futuro do mundo, que é fazer do Brasil a matriz de uma comunidade nacional em língua lusa, englobando Portugal, Algarve, Brasil, Angola, Moçambique, a China, a Índia, o Timor, a capital do mundo luso. E esse é o projeto do João VI. Ele só voltou, como disse muito bem o pastor Rafael Nogueira, ele queria ficar aqui, ele gostava do Brasil, gostava mais do Brasil que Portugal, forçado pela Revolução Liberal do Porto. Mas aqui chegando, saindo daqui, deixou seu filho mais velho, ele teve daqui como regente. E aí ele deu um último conselho. Meu filho considera um futuro não está na velha da Europa, mas nesse país começou. Mais cedo ou mais tarde o Brasil será independente. Com essa coroa na tua cabeça, naturalmente eu faço. Graças a isso, nós mantivemos uma sociedade territorial, política, social, econômica, social, até psicológica, admirável e invejada dos nossos vizinhos. Eu me lembro, alguns anos atrás, fui convidado a fazer uma palestra na Universidade del Mar, em Viña del Mar, no Chile. Essa Universidade del Mar, do Chile, equivale à Marinha de Guerra chilena, o que é o nosso ITA para a Força Aérea Brasileira. E lá estavam todos os almirantes. E o almirante me disse uma coisa que o Brasil não tem consciência disso. Ele dizia o seguinte: a grande tragédia da nossa história, de os chilenos, é que os reis de Portugal, de Espanha, nunca ouviram nossos apelos para que enviassem príncipes para continuar a obra de Portugal na América. Resultado: enquanto a independência dos brasileiros resultou num conselho paterno a um filho, foi mais uma emancipação na guerra civil, as independências dos povos hispano-americanos resultaram nos caudilos que queriam ser presidentes da República ou caudilhos pelas suas respectivas áreas de influência. Resultado, dizem os chilenos, nos dividimos, subdividimos e até hoje não encontramos a nossa identidade histórica. Vocês perguntam nacional que poucos povos do mundo têm. Isso se deve ter a sabedoria do